Boa noite a todos. Hoje nós vamos para a nossa 8ª edição do Frequenciais Pet Talk. Nós vamos falar um pouco sobre musicoterapia e frequências. Temos como nossa convidada a doutora Esther Cavalcante Halfon, né? Médica veterinária desde 2004. Eu estava conversando com ela e constatei que nos formamos no mesmo ano. Ela é pós-graduada em acupuntura humana e veterinária, pós-graduada em medicina de longevidade, tem cursos de paliativos de geriatria e medicina canábica, CEO da Natural para Pet, coordenadora da CIPET Saúde Animal e coordenadora da Escola Paulista de Medicina Veterinária. Doutora, bem-vinda ao nosso Pet Talk. Quando eu comecei esse projeto, foi após uma imersão de empresários, e aprendi durante essa imersão que a gente tem níveis de responsabilidade na vida da gente. A gente pode ter um nível infantil, que a gente chama, que é aquela pessoa que vai trabalhar, vai sair, vai produzir, vai pagar suas contas, e vai ser aquilo a vida toda. Tem pessoas que começam a criar um nível de responsabilidade alta, como eu digo, quando a gente começa a gerir ideias, gerir processos, para poder trazer para o nosso ambiente, para nossos clientes, para nossos funcionários, um nível de responsabilidade um pouquinho mais elevada, onde a gente ensina a outras pessoas, a gente comunica com outras pessoas, e a gente gera um processo de nível de responsabilidade maior. E tem um outro terceiro nível que ainda não acredito não ser para mim, que daí é radical, que seria você mover pessoas, mover processos, né, e deixar um legado gigante que vai mudar o mundo todo. Aí acredito que ainda não seja por aí, mas a partir desse evento eu determinei que eu ia criar um processo de melhorar o nível de responsabilidade em relação à biorressonância. Muito bom. Então, o Pet Talk nasceu com esse intuito, né? Nos primeiros episódios, o objetivo foi justamente eu associar o que é a diferença da biofísica com a bioquímica, né? Com a correlação das duas e como as duas se aplicam dentro da nossa rotina, né? Principalmente dentro da nossa rotina médica veterinária, e como a nossa graduação nos formou e nos formatou para trabalhar com a bioquímica e não com a física, né? Então, chamando, né, para a realidade da biofísica e a importância que ela tem e os efeitos que ela causa dentro desse processo, da associação de ambas, né, para poder ter um equilíbrio total dentro do nosso paciente, do nosso meio, que o nosso paciente também reverbera o meio que ele vive. E então, hoje, para falar sobre musicoterapia e frequências, que eu acho que o doutor Andes há pouco me mandou uma mensagem, cara, eu queria participar disso de hoje, porque esse tema para mim ia ser muito legal também. É muito bom. O Andres é um fã nosso aí, participa de todas também, ele já colaborou com a gente aqui no outro episódio, e vamos lá, está aberto. Vamos lá. A musicoterapia, né, é um trabalho de frequência, né, tanto quanto os frequenciados orais, os frequenciados auditivos, né, eu trago na minha atuação na clínica 100% das consultas com musicoterapia, né. Eu gosto de avaliar quem eu estou atendendo, né, além do cachorro, qual é o tutor que está entrando ali no consultório, para eu avaliar que tipo de música que eu vou colocar ali, para a gente entrar no equilíbrio e a gente sintonizar a mesma coisa ali, né? O cachorro, ele tem 18 músculos no ouvido, né? Então ele tem, além de ter muito mais músculos no ouvido, ele tem muito mais células auditivas ali do que nós. Então, um trabalho de musicoterapia animal, ele é muito efetivo.
Porque se a gente consegue dormir com uma frequência, eles em segundos eles conseguem absorver, eles não têm barreira nenhuma para isso, né? Então, eu falo que para a gente que é médico veterinário, o cachorro mente, né? O cachorro mente. Então, assim, ele melhorou tomando um frequenciado, ele melhorou ouvindo uma musicoterapia, né? Hoje em dia, a gente tem trabalhos científicos, né? Eu até tenho alguns materiais aqui, mostrando os níveis da escala de dor de pós-cirúrgico com e sem musicoterapia. Então, hoje é comprovado, né, que com musicoterapia a gente consegue ter uma escala de dor muito menor do que sem a musicoterapia. Né? Em hospitais humanos, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cesárea, você vai fazer qualquer cirurgia, hoje em dia tem música no centro cirúrgico. Né? Então, no caso de uma cesárea marcada, eles perguntam para o paciente, que música você quer ouvir? Né? Então, cientificamente, a gente vai trazer o que vai gerar a sensação de bem-estar para aquele paciente. E isso, cientificamente, a gente abaixa os níveis de cortisol, a gente mantém a imunidade. Então, realmente, a gente consegue trabalhar uma homeostase de acordo com o que ele está ouvindo e que lhe agrada, né? E eu trabalho muito com solfégios, né, que são perfeitos para a gente usar na clínica, né? A gente não precisa deixar num tom tão alto, porque o cachorro vai ouvir de qualquer forma, né? Mas testem, médicos veterinários, deixem tocando para mim como é que funciona. Você usa musicoterapia? Eu tenho, a experiência que eu tenho de música na parte de produção, né, suínos e bovinos de leite chega a aumentar 20% a produção láctea durante a ordenha, né, dependendo do perfil de música que se usa, né, eu estava procurando agora aquele japonês que fez uma da imagem da molécula de água e a transformação dela em relação ao perfil de música, o tipo de frequência utilizada, né, a molécula de água se transforma, né, ela perde estrutura total, dependendo do tipo de frequência. Eu durante o início do meu trabalho com a biorressonância, eu conheci um amigo, que era um amigo já de anos, mas reencontrei com ele, o universo nos colocou de volta, e ele me procurou para ajudar uma paciente oncológica, que era em El Salvador, e uma mulher que tinha um tumor gigante dentro do abdômen e tal, e ele trabalha com o Aquera. Aquera é um equipamento alemão que ele é um leitor de padrão, ele faz a leitura da tua voz, né? Tem uma sequência de palavras que você vai falando, gravando, e ele faz a leitura do que você tem através da tua voz, e a partir disso ali ele cria um padrão frequencial de sons que você faz a tua terapia com aquele som durante 20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia. A recomendação é que o fone de ouvido tem que ter uma impedância X, não me lembro agora qual era a impedância dele, mas ele me procurou para mim associar as frequências através do líquido, porque eu trabalho com a água, né, não com o som, e a gente conseguiu fazer em 45 dias a redução de um tumor de 7 quilos, ao ponto de conseguir reduzir esse tumor. Ela veio para o Brasil para fazer a cirurgia que ninguém queria operar, porque ele estava invasivo, estava entomado em toda a parte abdominal, e o médico do hospital que fez ali em São Paulo, agora não me lembro o nome dele, eu confundo sempre com Einstein, mas o oncologista retirou o tumor, cara, ele estava totalmente isolado, ela já tinha procurado médicos do mundo todo e ninguém quis operar ela, e a gente fez esse trabalho intensivo, né? Quando eu faço a informação, eu acelero. Então, ele ficou com ela lá uns 45 dias fazendo as sessões de som, né, constante, não é? Quando a gente faz uma terapia normal
20 minutos, 3 vezes ao dia. Ele passou 45 dias do lado dela fazendo intensivo. Bom, ele cobra $50 mil para fazer a terapia dele, né? E, paralelo a isso, eu entrei com o meu composto e a gente, após a retirada do tumor, daí que foi uma parte essencial, quando eu tiro um fragmento do tumor e crio o composto específico do tumor do paciente. Com invertido a informação para o corpo fagocitar, né, e evitar que ele tenha uma formação. Então, foi a experiência que eu tive com uma terapeuta, com a terapia sonora. Esse equipamento é fantástico, né? Eu acho que tem uns 2 na América do Sul só. Esse Aquera custa $1 milhão, um aparelho desse. E Alemanha? Mas o resultado é fantástico, é muito legal a forma, e assim, não é uma música, né, mas ele te passa um padrão frequencial de ondas frequenciais, que conforme a tua evolução do teu quadro clínico, ele vai ajustando também, né, tu faz uma releitura periódica e ele vai reajustando aquelas frequências, né, conforme o teu ajuste, a tua voz passa de novo para o equipamento e ela corrige esse padrão frequencial. Então, essas foram as minhas grandes experiências aí com a parte de som. Eu optei a água, porque a água para animal é muito mais prático, né, de fornecer no dia a dia, apesar que eu gosto de orientar alguns tutores, né, ou responsáveis, como a gente tem que dizer hoje, que eles podem também fazer um tranquilizante, algumas terapias domésticas, porque o YouTube hoje fornece frequências que você pode rodar no ambiente, já vem pronto. Eu sempre prescrevo, né, juntamente com as terapias, as frequências para equilibrar aquele ambiente, né, equilibrar o campo onde vive aquele animal, porque às vezes o que acontece, é o que eu falo, o dono é extremamente estressado, os níveis de cortisol de todo mundo que está na mente são elevados, né, a imunidade é mais baixa, né, então tem todo um processo, né, então no dia a dia, no dia a dia da clínica, eu escolho de acordo com quem eu sei que eu vou atender, né, rolando ali, usando ali as frequências, né, eu falo que nunca dá erro, 528 Hz nunca dá erro, frequência do amor, faz um ajuste neuroendócrino ali, tá maravilha, né, mas a gente tem uma de frequências que a gente pode usar na clínica, que favorecem bastante o atendimento, mas, né, por exemplo, tem tutores, tem animais que chegam na clínica extremamente nervosos, agitados. Na minha clínica, eu descaracterizei o consultório como um consultório. Então, como era uma clínica de medicina integrativa, ela é mais caracterizada como um espaço zen, ali, com um cheiro diferente, com uma maca diferente, uma maca fofinha, tudo diferenciado para aquele desespero de subir numa maca gelada e tudo mais. Mas, por exemplo, cachorros resgatados, cachorros com muita dor, eu coloco 396 Hz. 396 dá um ajuste legal ali naquela situação de pânico, de pavor, né? Os tutores que estão extremamente preocupados, a gente consegue baixar aqueles níveis, sabe, né, do dia a dia. Cachorro rabugento, eu coloco 639. Funciona também, né? Tem um que eu uso aqui, que eu até vou ver, que é sabe que tutor que é mudo, que não te fala as coisas? Sim. Que fica sem calça, que fica quieto. Eu até falo, para tutores mudos, a gente também tem um braço para usar, né? O 639 ajuda também. Né? Se você sente... Tu sabe que quando eu tive essa adequação com o Ministério da Agricultura, eu usava antigamente a prata coloidal e o citrato de magnésio, né? A prata com o intuito de evitar fungos e bactérias, né? E o citrato era uma base que eu usava para estabilizar o número de frequências que eu usava, porque eu extrapolava ela, eu fui meio intuitivo nisso e eu extrapolava o volume de frequências.
parei de usar isso, a parte química, né, porque eu fazia minha prata, botava 20 ppm e botava 10 miligramas por litro de citrato, e quando eu passei a formular meus compostos somente com água deionizada, eu comecei a usar um 376, né? Ah. E, cara, a resposta da prata, da frequência da prata, foi tão importante quanto a prata física dentro do meu composto. Então, eu até tive nesse intermeio de eu me dar conta da frequência da prata. Eu tive 2 casos comigo mesmo, né? Porque eu tenho um grupo de frequências aqui, e de um frasco ele começou a criar uma cultura na ponta e tal. Eu digo, tá, mas tem algum, né? Vou precisar reajustar isso, e aquilo no universo é fantástico, né? Ele Fantástico. Se a gente está conectado com ele amplia nossas possibilidades. 376 é a frequência da prata. Vamos botar, aí eu botei em todos os meus compostos, e nunca mais eu tive problema nenhum de contaminação por causa da frequência da prata. Maravilha. Eu uso, uma coisa que eu uso para os meus filhos, né? Porque os meus filhos, assim, há muito tempo que eu não... Bom, eu nunca dei antibiótico para os meus filhos. E, eventualmente, qualquer circunstância, agora, principalmente para nós aqui, que é uma oscilação de temperatura, o gaúcho, de manhã é 2 graus, de tarde é 20, e não tem saúde que se mantenha estável. Eu simplesmente ligo no fundo, no quarto deles, uma frequência de imunidade. Se não me engano, é 2000, agora não recordo o número dela. Mas... Sabe, amiga? Ai, coloca uma frequência, não consigo dormir direito. Qual é a frequência, mãe? 8 horas de frequência para levantar a imunidade, no outro dia está zerado. Então, você sabe que o meu marido teve um câncer no nariz, e aí a gente estava, na época, numa cidade do interior, em Barretos, ele foi fazer a cirurgia, e abriu tudo. Os pontos abriram, deu para ver o osso. Sim. A gente fez a musicoterapia, né? Ele fez, né? Durante a madrugada inteira, a musicoterapia, e sem brincadeira. No dia seguinte era outro nariz de regeneração, era outro nariz. Então, assim, eu falo, tem coisas que, assim, que a gente já viu uma frequência que... Era só um pouquinho. Espero que minha bebê fugiu aqui no meio da live. É isso aí, olha. Não é que a vida a vida não é, né? Essa casa, todos foram para o quarto, a minha avó deixou ela escapar. Tudo de bom, né? A família é tudo de bom. Aparece aqui na perna da mãe. Mas essa questão de regeneração, de imunidade, é fantástico, fantástico, não tem o que falar, é maravilhoso. Né? Eu falo que tem alguns tutores que entram às vezes na clínica, que a gente fala que parece que está carregado com uma capa cinza, né? Você já sente aquela densidade entrando. Aí, discretamente, você vai lá e tem 741 deixa. Vai fazendo uma limpeza energética. Para quem faz domicílio também, né? É interessante. Coloca no Spotify, no bolso do avental, deixa tocando, deixa limpando, né? Porque quem é mais sensível acaba absorvendo as energias do campo que você está ali, né? Não tem jeito. É aberto, escado. E como tu formata as músicas ou usa só a frequência? Sérgio, que ela tem a frequência com a música ajustada terapeuticamente, que fica mais bonitinho, assim, pro tutor ouvir, pro cachorro ouvir, até pra gente fica mais agradável, né? E as frequências mesmo separadas, elas não são agradáveis à audição, né? Na rotina, no ambiente. Exatamente. Então, para ficar mais maquiadinho ali, eu uso os solfégios, que eles são terapêuticos mesmo, e já tem a frequência ajustada, né? Uso bastante, como eu sou acupunturista, eu uso bastante um 174, né, por conta de dor, né? Eu gosto de associar a 174 junto com a aromaterapia, então a gente faz um trabalho via sistema límbico junto com o trabalho biofísico ali,
Então, a gente vai tirando para todos os lados, né? Põe a luz, ouve a musiquinha, faz a lavanda e vai deixando o cachorro mais relaxado, com menos dor, né? Tem bastante trabalho científico mesmo dessa questão do 7-4. Eu gosto muito dos olhos, né? Eu uso as frequências dos olhos, né? Quando eu comecei também, eu recebi do pessoal do Terra todo o banco de informação deles e eu capturei todas as frequências das formas básicas deles. Uso para várias coisas, né? Só que o que eu identifiquei que para cada pessoa, agora que tu falou de associar uma aromaterapia, é que tem pessoas que a resposta é diferente para um aroma distinto. A lavanda, por exemplo, eu sei de pessoas que se acalmam e tem outras pessoas que se excitam. Então, tem uma correlação, uma resposta física. De fazer bem individualizado, sabe? Eu testo com a aurímetro a compatibilidade. Perfeito. Né? Então, com o aurímetro eu testo a compatibilidade de cada paciente, porque realmente, principalmente a lavanda, eu tenho tutores que não suportam o cheiro, que se irritam. Eu mesmo, se eu cheirar o ilang-ilang, eu acho pavoroso aquele cheiro, ele repele totalmente, tem gente que gosta, né? Então, eu acho que o organismo é sábio, né? E eles têm o que a gente perdeu, né, com a nossa evolução da espécie, que é a zoofarmacognose, né? Eles sabem o que é bom para eles. Eles, na natureza, eles vão atrás da planta correta, que vai ser a melhor para eles, do cheiro correto. A gente até faz uns testes e coloca no chão os vidrinhos de aromaterapia e o cachorro escolhe o que ele gosta, né? Agora, quem entendeu isso só é distante, porque o cachorro gato tem isso e nós, seres humanos, a gente foi se perdendo durante a evolução. Mas dá para resgatar. A gente que é meio esquisito, né, assim, que pensa diferente, tem ainda essa questão de... Eu tive um pouquinho, é similar, porque é a parte de aroma, mas eu trabalhei uma época com bovinos de corte e na região do Centro-Oeste e aprendi que o gado de zebuíno, a gente precisava ter uma área de floresta natural para automedicação. A gente reduzia padrões de manejo, reduzia volume de produtos químicos dentro do manejo, pelo simples fato deles terem acesso à floresta. Porque aí eu fui conseguir constatar que, principalmente as fêmeas, conseguiam se automedicar dentro da floresta. Só que a gente está falando de uma espécie que não é nativa da nossa região, e elas se adaptaram super bem e tal. E assim, não é perfeito, né, assim, mas... E quando você introduzia de outras propriedades, elas tinham que reconhecer através de outros animais que já estavam presentes naquele ambiente, porque não era intrínseco do ambiente que ela vivia. Sim. Que vinha de outros estados, no caso, matriz, era muito legal essa sociabilização de conhecimento dos grupos, assim, cara, é só observação, né, porque tu fica vendo aqueles animais e tu via que os animais que tinham acesso ao mato, então ele começava a cuidar e realmente, cara, elas iam para o mato, elas comiam folhas de árvores que tinham naquele lugar. Os cachorros que são mais cachorros, né, que são menos humanizados, ainda conseguem carregar isso, né, e não comer uma planta tóxica, por exemplo, porque o cérebro dele já manda aquele comando, não tem isso, né? Gato ainda mantém essa questão. O gato é mais espertinho do que o cachorro. O cachorro entrou num fator humano, que a gente estragou o cachorro, tirando dele, né, essa resposta natural do organismo. Né? Então, você quase não vê gatos intoxicados, é muito menos do que cachorro, né? Verdade. Mas, assim, isso é o processo de humanização que acabou estragando o cerebrinho dos coitadinhos, né? E se a gente voltar à natureza, a gente se respeita tanto na questão de zoofarmacognose, até na questão alimentar, né? O respeito à nossa própria biologia. Se a gente deixar o nosso organismo sentir, a gente sabe qual frequência de qual alimento a gente pode comer naquele dia e qual a gente não pode.
né? Dá para a gente deixar o nosso corpo aguçado para essas respostas, assim como o deles, né? No meu caso, eu sempre estimulo o cachorro a ser cachorro, né? Apesar da minha cachorra, ela dorme dentro da minha casa, né? Ela tem acesso à grama, né? Ela come uma alimentação biologicamente adequada para ela, né? Então, o que a gente pode fazer para deixar com que eles sejam animais, se não sejam humanoides, a gente consegue respostas muito melhores, bioquímicas, biofísicas para todos os tratamentos. E essa parte oncológica, agora me deu um start de alguma frequência que a gente consiga apresentar para o organismo que aquilo ali é uma coisa que não deveria estar ali, né? Porque então, a parte de oncologia, ela é muito complexa, né? Porque, assim, existem frequências e contrafrequências para cada tipo de tumor, mas, né, não deixa de ser um processo pela medicina chinesa de estagnação de energia, né? Onde a energia está parada. Né? Eu falo assim, para esses casos que a gente está meio que às cegas, né, eu faria o que não dá erro. Frequência de amor para autorregulação, frequência de dor, que é 174, tem uns trabalhos científicos que mostram liberação de dopamina, serotonina, com algumas frequências, né, mas a frequência adequada para o tumor, sendo feita por alguém que conhece, né, eu acho que seria o ideal, para a gente não atacar um monte de frequência que não vai ser certeira, né? Aí associa regeneração, né? De acordo com cada paciente. Porque dentro da técnica que eu abordo, o que eu faço? Eu faço uma inversão da informação. Sim. Eu pego uma informação né, do próprio tumor e eu gravo ele numa frequência invertida totalmente, né? Potencializo o inverso ela e apresento ao organismo. Aquilo ali, ele identifica que aquilo ali é uma coisa que não faz bem para ele, que não faz parte dele, e ele começa a fagocitar. É claro que tudo depende de N fatores, né? Da resposta biológica do indivíduo, do ambiente. Eu gosto muito, até com o trabalho de frequências, de fazer uma limpeza intestinal, sabe? Para a gente não deixar que aquele animal, às vezes não funcionou, está todo inflamado, como que vai absorver qualquer coisa dentro desse organismo que está todo inflamado intestinal? Então, fazer um detox intestinal, a gente desenvolveu um detox intestinal com os ativos e frequenciado. Então, eu sempre uso ele nos inícios dos tratamentos. Né? Por exemplo, ele tem clorela, ele tem zeólita, ele tem carvão ativado, ele tem pectina para digestão, ele tem bromelina, ele é um mix ali. Fantástico. Ele é frequenciado. Além disso, ele é frequenciado. Então, ele dá uma limpa biofísica e biofísica muito legal para o animal estar receptivo ali a receber o frequencial, né? Estou terminando de ler o 10% humano. Ah, que legal. A Carol me falou no dia que a gente teve um bate-papo aqui, ela falou desse livro, foi na hora que eu anotei, já pedi no mesmo dia. Cara, fantástico, eu já tinha conhecimento disso, eu já tinha lido um monte de artigos sobre a parte eu digo, o nosso cérebro é a flora intestinal, ela que manda no nosso organismo, né? O intestino e cérebro é fantástico de se estudar. Realmente ele te leva a entender que principalmente o ser humano, né? A gente é 10% é humano, o resto é um hospedeiro, né? De um mundo paralelo, né? Esses dias eu fiz um tratamento com frequência e com a limpeza intestinal para comportamento de um cachorrinho, de um York, estava extremamente agressivo, querendo comer a cabeça da tutora, né? E realmente, a gente tratando do intestino, ele voltou a ser o que ele era antes. Então, ou seja, a recaptação de serotonina dele, com 90% está ali embaixo, está no intestino, estava totalmente comprometida, ele estava extremamente mal-humorado. Então, a gente fez o detox, fez a recolocação bacteriana para aquele intestino receber as bactérias boas,
fez o frequencial, no caso dele eu entrei com floral de bar também, que não deixa de ser um frequencial de flores, e tá normal. Tá normal. Hoje eu recebi a mensagem dela, fiquei feliz da vida. Falei, nossa, que maravilha. Então, a gente precisa realmente estudar mais intestino, para a gente entender nossa cabeça, né, a cabeça dele do cérebro. É ali que eu fui entender também o porquê de não ter tanto conhecimento em relação a essa microflora, devido a elas, a grande maioria ser de bactérias anaeróbicas, né? Então, quando a gente tira do ambiente delas, não tem como tu fazer uma cultura tradicional, dos métodos tradicionais, porque você está tentando reproduzir uma bactéria que não tem ambiente apropriado para isso. Então, é muito legal, assim, não tinha esse olhar dessa microflora que a gente carrega. Claro que eu já tinha conhecimento de que ela tem um conhecimento, ela é o grande cérebro do nosso organismo. Sim. Mas eu tenho N pacientes que eu consegui estabilizar com problemas de otite crônica, de problemas de atopia, né? Simplesmente equalizando a parte da microflora bacteriana. Melhora tudo. É um mundo à parte, e que a gente não aprende na faculdade. Na faculdade a gente não tem nenhum por cento disso. A grade ainda é bem engessada mesmo, né? Eu dei uma olhadinha na grade da minha estagiária e ela é a mesma da nossa época, né? Ou seja, há 22 anos quase é a mesma coisa. Eu vi alguma coisa sobre terapia em felinos, com terapias de fezes, né? Reposição fazendo reposição com fezes de outros animais para poder cultuar novamente a flora bacteriana. Sim, eu estava, antes de entrar na live com vocês, eu estava fazendo uma prescrição de transplante de fezes via oral, que são cápsulas de fezes que a gente faz via oral, porque vem de fora, né? Essas fezes, elas vêm de fora porque o doador de fezes tem que estar extremamente saudável com a bactéria correta que você precisa repor nesse paciente, né? Então, assim, tem o transplante ao vivo ali, caso a caso, mas aqui no Brasil, e como eu atendo pessoas de várias partes do Brasil, a gente não tem um doador perfeito. Qualificado. Então, a gente entra em contato com a Animal Biome, e eles trazem de fora a cápsula de fezes para o paciente fazer o tratamento de transplante. A Rosana ficou surpresa. Rosana, isso era uma terapia usada em humanos até pouco tempo, tá? Pessoas que tinham problemas de disenteria severa, eram feito transplante de fezes, né, com sonda, claro, para te não ter o sabor, mas o meio de introdução no ambiente novamente era através de sonda, e botava a sonda oral e a cachorrinha vai comer cápsula de composto. E essa paciente é algo assim bem desafiador. Então, no caso dela, eu já entrei com a frequência musicoterapia, já entrei com as frequências via oral. Ela está extremamente desequilibrada, ela tem uma desbiose absurda e a pele dela está sem pelo nenhum, se coçando inteirinha, já com infecção bacteriana associada, está bem desequilibrada mesmo. E nesses pacientes, Tera, eu uso a radiestesia e eu busco identificar o que faz esse desequilíbrio também dessa flora bacteriana. Quais os alimentos, quais os fatores que podem criar essa dissonância, né, dentro ali, e faça um composto específico para aquilo. Maravilhoso. Então, aí a resposta é bem mais efetiva, né, porque daí eu consigo equalizar toda a flora de novo, e não repovoando ela, mas tirando o fator desencadeante, porque muitas vezes algum alimento, alguma coisa da rotina... Sim, ela entra em processo de estaminérgico, né? Então, dessa forma eu consigo... O que eu tenho pego mais na rotina hoje é a intolerância à proteína de bovinos e de frangos. Frango eu pego mais do que de bovino. E aí eu consigo neutralizo essa resposta, porque tem muita gente que eu ainda faço algumas coisas para humanos, né? Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que voltou a ter problemas, né, nas vias aéreas superiores, e eu já tinha testado ela antigamente, e disse, olha, tu tem uma intolerância à proteína de frango,
E ela diz, de vez em quando eu como de novo. Eu digo, sim, melhorou? Melhorei, isso aí, mas daí tu já se deu conta que quando você come, tu fica ruim de novo? Pois é, né? E aí aquilo, a proteína é uma proteína barata, né? Então a gente também tem que ver a parte social, né? Sim. Né? Não tem acesso a peixe e outras proteínas de qualidade a um preço acessível, né? Então, para cachorro, a pior que todas as rações tem frango. Acho que só tem 2 no mercado que não tem. Mas, assim, é 99%. Não, e vem com CMS, né? Sim. Eu digo, cara, olha nas entrelinhas, se tem CMS, é carne mecanicamente separada de carcaça. Para complementar o teor de proteína, eles botam o resto de carcaça. A maioria dos meus pacientes come alimentação natural, mas eu não deixo de atender quem come ração também. De acordo com o que temos para hoje. Mas é uma dinâmica que veio facilitar a vida, apesar desses processos industriais aí não ter eu digo, nosso Brasil não é sério nesse padrão de controle, muitas vezes o que vem escrito no rótulo nem sempre é o que tem lá dentro. Né? Infelizmente existe isso ainda dentro da nossa realidade, mas o ideal seria, né, a gente produzir uma alimentação equilibrada, adequada dentro dessa rotina. Hoje em dia tem algumas empresas que fazem, né, as biologicamente apropriadas, a hao-hao, com alimentação crua, mas economicamente, para um cachorro grande, fica inviável. Né? Ou você sabe fazer, mandar para um açougue, ou se você comprar o comercial para cachorro de grande porte, fica pesado mesmo. Fica bem pesado. Na rotina da gente, você produzir também é uma coisa que tem um dispendio de tempo e de espaço, né? Logística para te armazenar isso. Eu não cozinho nem para mim, não vou cozinhar para o cachorro. Foi esse o tempo que cachorro era italiano e comia polenta, né? Exatamente. A minha alimentação é fácil, porque só abrir e colocar ali, né? Fígado, é tudo misturado ali, mas equilibrado pro organismo. Eu me criei, a gente tinha, imagina, tudo italiano, a gente criava perdigueiros, né? Porque era o hábito de caçar perdiz e ter animais, assim, de trabalho, né? Então, eram matilhas grandes, né? 7, 8 animais fechados e tinha que produzir alimento para eles. Então, a gente sempre buscou ter um equilíbrio, né? Botar proteína, botava gordura, botava fibra, né? Então, eram animais, dentro da realidade de 40 anos atrás, eram extremamente saudáveis dentro do que a gente tinha. Né, tinha uma vida longínqua ainda, né, para a época, nós tínhamos animais que viviam 14, 15 anos. E eram mais cachorro, né? Eles não tinham essa questão de vestir roupa. Eu até hoje eu tenho esse viés, assim, a minha esposa, assim, eu gostaria que meus animais dormissem dentro do meu quarto. Eu digo, não. O meu quarto é meu quarto. Meus animais não entram dentro do meu quarto. Pode até entrar para dar bom dia, mas eles não ficam. Mas é bom para eles precisam ter essa consciência. Fica com um desvio mesmo de personalidade, eles sofrem por isso, né? Até porque eles podem ter maneira deles se correlacionarem com a gente. Né? Precisa ter essa determinação de hierarquia. Outra que as pessoas acabam sofrendo, eu vejo muitos responsáveis aí, que os animais começam a ficar geriatra. Mas a minha cachorrinha tem 14, 15, 17 anos e dorme dentro do meu quarto, ela acorda a noite toda porque ela está se lambendo, está gemendo. Cara, bota ela dormir no quarto dela que tu não escuta, vai dormir, porque não vai mudar nada a tua dinâmica de escutar ela. Vai mudar e você não conseguir trabalhar no dia seguinte. Eu tenho uma cliente que o animal tem 18 anos, né? Daí ela faz relatório, diz assim, hoje ele fez cocôzinho, ele levantou às 2 da manhã. Digo, cara, né? Porque eu digo para ela, ele tem 18 anos e é normal ele gemer, ele reclamar, ele tem dor. Você sabe que eu falo que as coisas que mais o tutor procura não é o que incomoda o paciente, mas é o que incomoda o tutor.
né? Então, ele vai para você porque ele está incomodado com alguma coisa dele mesmo. Né? Então, a gente desenvolveu um suplemento que chama XBB-PET, né? Que é que a gente fala que é um suplemento gamer. Ele tem todos os ativos para controle de disfunção cognitiva frequenciado também, que é para isso. Porque isso incomoda. A gente tem um que é frequenciado de cannabis, frequenciado para dormir, frequenciado com CBN para dormir, né, com os ativos também, com triptofano, com camomila, com valeriana, com tudo mais, porque às vezes eu falo que o mundo não está preparado, às vezes, apenas para a frequência. Quem sabe que funciona, vai e não larga nunca mais, mas o consumidor final, a gente tem um chão grande ainda para mostrar, né, que funciona mesmo, que o equilíbrio biofísico é necessário, além do bioquímico. É só por isso que a gente falou. Então, a gente vai pôr os ativos e vai pôr os melhores ativos que a gente puder, que é todos os estudos que a gente fez na medicina da longevidade mesmo, para buscar o equilíbrio, né, a homeostase completa ali, para ninguém falar nada. Eu sempre tive muito, talvez pelo ambiente, por toda a estrutura emocional e equilibrada dentro do meu ambiente, todos os meus animais partiram em 18 anos, 19 anos, então sempre foram muito longínquos, né, e com qualidade de vida. Eu dificilmente precisei levar no veterinário. Aqui é a mesma coisa. Só as crianças vão no veterinário. A minha mulher que diz assim, fulana está precisando de tal coisa, digo assim, leva no veterinário. E aqui em casa o veterinário é para juntar cocô e para dar comida. Claro. Então, eu acredito muito que devido a um ambiente equilibrado, né, uma energia equilibrada, uma alimentação equilibrada, um ambiente favorável, né, meus animais eu sempre tratei como animal também, né, eu não humanizo eles, né, eu sempre deixo eles serem cachorros ou gatos, né, tem os dois, né, sempre, e fiz o laboratório com gatos, porque eu sempre tive cães, teve uma época que eu tinha 9 cães dentro de casa, e eu nunca tive gato, porque a minha mãe, quando ela casou, ela tinha um gato, e o gato entrou, ela saiu de lua de mel, o gato entrou para dentro de casa e usou o colchão dela de banheiro durante 30 dias. E ela voltou do lua de mel, o gato nunca mais voltou para casa. Não. E lá em casa nunca mais teve gato. Então, quando eu estava na faculdade, e eu precisava dessa experiência do felino, porque eu sempre tive essa curiosidade, e eu dividi apartamento com um colega, e eram 3 cães, era uma Golden e 2 Poodles dentro do apartamento, e um dia eu estou passando na biblioteca, assim, a menina diz, olha, tu que é da veterinária e tal, tem uma gatinha que anda por aqui, daqui uns dias eles vão recolher para o biotério. Eu digo, estou entrando, assim, na biblioteca, ela diz, essa aí, era uma filhotona, assim, de uns 6, 7 meses, preta. Eu digo, passei a mão, nós estávamos voltando um dia embora. Passei a mão na gata e joguei dentro do porta-mala do carro, e imagina, nós com todos os cachorros dentro do carro, aquela gatinha entrou lá dentro do carro, dentro da garagem, eu conseguia tirar ela, 2 dias depois eu consegui pegar de novo, toda uma novela, né? E gato é uma coisa à parte. E, no fim, introduzi ela dentro do nosso ambiente, a Mica, essa foi a Mica 2. A Mica 2 viveu comigo até os 17 anos, e morreu um dia, eu não sei o que aconteceu, ela sumiu do nada, eu acho que ela sumiu para morrer, e viajava de moto comigo para tudo que era lugar, e assim, a partir dali eu aprendi a respeitar e conhecer gato, porque o gato não é um cachorro diferente. Gato, a gente, na nossa época de faculdade, eles tratavam o gato como um cachorro pequeno, sabe? Como se fosse a mesma espécie para tratar. E é muito diferente, tanto de comportamento, quanto de biologia, de estômago, de intestino, de tudo. De tratamento, de doença. É muito diferente. O animal tem uma personalidade fantástica. E o gato, eles o gato passa 3 dias sem te olhar na cara. Passa. Ele é o dono. Ele é extremamente sensível à frequência, né, o gato? Tanto que ele vai só com quem ele quer.
Por conta da frequência. Isso que eu queria chegar, assim, hoje, com as frequências, até hoje eu comentei com um cliente, se eu deixar um frasco só de água e um frasco com a frequência da FIV-FeLV, que eu tenho um que eu adotei, que está com 2 anos agora, que é positivo para FIV-FeLV, e se eu deixar a frequência dele, ele pega só o frasco dele e morde todo, como se quisesse tomar todo ele. Sim. Ele identifica o frasco pela frequência, ele capta a frequência que está lá dentro, e a interação dele, quando eu fiz um vídeo num domingo ali, me perguntando, cara, o que tu quer tomar, né? Aí ele vai e mostra onde é que está a frequência dele, e para mim pingar na comida, eu uso pingar na comida para não ter aquele... Sim. Se tu forçar ele todo dia... Aí acabou. Mas essa capacidade... A sensibilidade deles é surreal, é maior até do que a do cachorro, porque a gente não conseguiu estragar tanto os gatos, a não ser na alimentação, mas na frequência não. Então, eles realmente sabem o que eles precisam. É surreal. Gato para frequência é maravilhoso. Outra coisa que eu percebi já é o fluxo com a Aurameter, quando eu identifico... Hoje, se eu pegar um lugar que o gato escolhe na casa para dormir, e se eu testar, eu consigo identificar o fluxo de energia do núcleo da Terra, né? Dos pontos aqueles de fluxo de energia. Cara, é fantástico. E o gato é tão sensível que aquilo ali, qualquer humano que dormir num ponto desses, vai ter uma perturbação. Vai passar mal, exatamente. E ele tem o poder da transmutação. Ele procura aquele ambiente para poder relaxar. Aquilo ali, para ele, é um fluxo de relaxante, de calmante. Cara, é fantástico. Eles transmutam, né? O ronronar deles tem uma frequência absurda também, que acalma a gente. É um caminho lindo. Gato é maravilhoso. Eu vi alguns trabalhos sobre também a parte frequencial do gato em cima de... Não frequencial, mas o som do ronronar em cima de tumores, pacientes oncológicos, ele busca deitar em cima das regiões tumorais e ele começa a ronronar, criando um processo, porque é um processo vibracional, né? Sim, vibracional. É fantástico. É muito maravilhoso, gente. Esse mundo é muito grande, assim. Você já começou a fazer um caminho aí para ir mostrando para os veterinários, né, e para o público, para os tutores, que existe, né, que funciona, né, é um caminho que a gente vai percorrer aí, estamos nessa caminhada. Na clínica eu busco explicar direitinho, normalmente quem vai, a gente atrai, né, quem gosta desse perfil, a gente atrai os tutores tudo bem parecido. Então, eles gostam bastante e eles acabam até adquirindo para a vida pessoal deles, como seres humanos, as frequências. Eles perguntam, não, mas não tem para a gente? Não, tem para a gente também. Né? A gente que fez o caminho dos bichos primeiro, mas tem para a gente também. É muito maravilhoso. Em outros países está um pouquinho mais avançado, né? A Alemanha é um pouco mais avançada a questão vibracional até. Eu comecei a aprender sobre a biorressonância de material humano. E aí, quando eu vi o resultado disso, digo, cara, mas se funciona para a gente, tem que funcionar para animal. E aí, comecei a me aprofundar e entrar de cabeça dentro de criar as minhas formas, porque eu sempre digo que eu entrei pelos fundos. Quando eu comecei a querer aprender sobre a biorressonância, eu busquei o que era o meu terapeuta, do meu e do meu filho. Daí eles, cara, assim, tem N cursos hoje, né? Tu vai gastar um monte de dinheiro, mas tu vai aprender a vender produto dos outros. Tu quer aprender sobre isso? Eu vou te exatamente, eu já fiz esses aí, viu? Não explica o que é a real mesmo. E aí o que eu comecei, captando as frequências. Eu fui ter a segurança do Aurameter, dos testadores e tal, que depois eu acabei fazendo a graduação com a Quantum Bio, mas isso foi quase 2 anos depois. Até lá, eu já tinha comprado equipamento, eu já estava captando frequência de tudo. Eu começava a formular, e muito intuitivo, de cara, isso aqui vai com isso, vai dar certo, isso vai... Aí eu começava a jogar nos meus pacientes, cara, e aquilo começou a funcionar de uma maneira que... Aqui foi o meu marido, começou a fazer todos os cursos, testes e coisas,
Aí eu falava assim, eu tenho displasia coxofemoral. Eu falava, testa em mim, faz aí um frequencial para dor no quadril, né? Vamos lá. Depois a gente vê os cachorros, faz um, você é cobaia. E aí pegava um outro colega nosso que era mais velho, idoso, vamos aqui. Eu tenho para isso, eu tenho o BioJoin, ele aumenta até 70%, 80% a fixação do colágeno. Maravilhoso, gente. Eu consigo, em 6 meses, isso é com acompanhamento de radiológico, tá? Em 6 meses, eu consigo reconstituir cabeça de fêmur de paciente com lesão severa. Única coisa é usar o composto associado a um colágeno tipo 2. A gente fez o nosso composto com, além do composto, tem Boswellia serrata, musli, curcumina, então tem os ativos juntos frequenciados, mas os testes a gente fez tudo na água antes, para ver como que era só a frequência mesmo que funcionava. E realmente fantástico, fantástico, fantástico. Bom, tira com a mão a dor, é muito bom. Né? Eu descobri, na verdade, isso foi quando eu descobri o herpes IU2, que é o responsável pelo desgaste femoral, em animais também. Ainda não vou bater de frente ainda, apresentar essa teoria, porque vai ter muita controvérsia ainda, e não tem como comprovar nesse momento, porque o certo é fazer punção de ambientes fechados, né, de coxo femoral e tal, para poder identificar o vírus. Mas eu usei para mim, quando eu descobri ele, em 6 meses, eu era um candidato já a fazer a cirurgia de prótese. Eu já tinha fragmentos de osteófitos, já tinha um desgaste articular, já tinha dores na mobilidade, dificultando, e hoje tenho vida normal, total. É muito bom a gente saber que hoje a gente tem ferramentas, né, para eles e para nós, né, que buscam realmente um equilíbrio, que tem uma efetividade muito grande. Né? Eu falo que é legal trabalhar com bicho, porque não tem efeito placebo, não tem mentira. Né? Ele demonstra o que está acontecendo, né? É verdade. O ser humano ainda, você fala, melhorei ou não melhorei, pode ser da cabeça, pode não ser, né? Mas o bicho não. Então, assim, não existe efeito placebo. A gente fez uns trabalhos com um paciente com melanoma oral, e ele está completando 2 anos, com frequencial também. E bem, na teoria, ele não tinha 3 meses de vida, né? E o melanoma oral é placebo. Tá fluindo. Então, o caminho é muito maior, né, do que muitos dos nossos colegas, eu acho que até pela instituição pregada dessa forma, eles tratam como protocolo, as pessoas com protocolo, os animais com protocolo e com data de início e fim, e não é bem assim, né? Eu aprendi. Cada um, campo energético é individual. Logo que eu me formei, eu peguei um paciente oncológico, não era oncológico, na verdade, tá? Ela tinha uma lesão, uma alteração estrutural no fêmur, na ponta da extremidade do fêmur, próximo à articulação, e aquilo me sugeriu um osteosarcoma. E eu falei para aquela cliente, olha, se é possivelmente um osteosarcoma, assim. E aí depois ela procurou outro colega, e esse colega fez um estudo radiográfico e disse, na verdade, na articulação não existe osteosarcoma, era o triângulo, não me lembro o nome agora da lesão, e realmente não era um tumor, mas eu ainda não tinha esse conhecimento, e a partir dali eu aprendi uma coisa. Em se falando de biologia, não existe uma regra, não existe matemática. Não existe. A medicina não é matemática. Já peguei paciente com osteosarcoma que viveu mais 4 anos. Começou na mão, e aí a sugestão foi fazer a amputação, e a dona não quis amputar, e a gente foi, aquilo levou 4 anos, né, até o ponto de começar as amputações, etc. E o tutor, ele chega pra gente e pergunta quanto tempo ele tem de vida. Eu falo, não sei, nem ele, nem eu, nem você. Ninguém sabe quando a gente vai partir, graças a Deus que ninguém sabe, né? Então a gente tem que viver essa estrada, tem que viver esse caminho e dar qualidade de vida e equilíbrio, né?
que é o que a gente faz com frequencial, a gente busca uma homeostase do corpo, até quando Deus quiser, né? Hoje mesmo as pessoas vêm e perguntam, cara, e aí o resultado vai... não existe 100%, a gente está falando de biologia. Outra, a gente, não só a biologia, quando a gente aprende que a gente reverbera uma frequência no organismo, várias frequências, e o ambiente da gente reverbera outras, e os indivíduos que vivem na nossa volta reverberam outras, e a gente vive num mundo extremamente poluído hoje de energia. Não tem como eu te dar um parecer. Cada indivíduo tem uma diferente. O que me importa hoje, eu tive com um curso com um especialista em felinos aí, e justamente para buscar essa resposta em relação à FIV, à FeLV, à PIF, e realmente eles alegam, o vírus pode estar escondido em algum lugar, porque os exames de PCR para viral, que é a nossa referência, dá negativo. Sim. E aí eu digo, a pessoa me pergunta, é a cura? Eu digo, não tem como te afirmar que isso é a cura, porque existem vertentes da veterinária que alegam que o vírus pode estar escondido em algum lugar, em algum órgão ou na medula, e ele pode retornar um momento depois. Perfeito. O que adotei de protocolo? Vamos fazer acompanhamento periódico, pelo menos uma vez por ano, fazer o PCR de novo para ver se a titulação voltou a crescer ou não. Ótimo. É assim que a gente tem que viver o caminho, não tem como. O que me importa hoje é assim, a ajuda a ter qualidade de vida, a não manifestar clinicamente a doença. Então, para mim, eu acho que já é uma vitória. Né? A doutora do paciente com melanoma, ela é médica oncologista. E ela mesma falou, eu não vou fazer a quimioterapia nele, né, e eu vou tratar frequencialmente, porque eu acredito dessa forma, e a gente vai ver até quando vai. E realmente está indo, né, está curado? A gente fala, não sei, mas clinicamente ele está ótimo, não está aumentando, está comendo, está brincando, e é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida. Eu tenho vários pacientes oncológicos assim, ele vai sumir o tumor, não sei. Cada um tem uma resposta. Eu tive uma paciente um ano com um carcinoma, né, ela tinha uma mancha no seio, tratei em 6 meses, sumiu a frequência, sumiu a lesão, sumiu a frequência de neoplasia, e perfeito, claro, um ano e pouco depois ela veio com outra manchinha em outro lugar. Cara, o que é? Testei, digo, olha, tem ressonância de novo, vamos, né? Aí usou a frequência de novo, sumiu. Então, assim, isso não é uma regra, né? Vai sumir. Eu tenho a primeira paciente que era um mastocitoma grau 4, ela veio, ela me procurou, no tempo que levou para a biópsia ficar pronta, o resultado do exame da biópsia, o tumor tinha crescido 700 e poucas gramas. Nossa. Era uma bolinha, e ele tinha virado uma massa gigante na área costal, assim. E foi minha primeira paciente de neoplasia. Quando ela me procurou, eu fiz uma fórmula, foi a minha primeira fórmula que eu fiz. 6 meses depois, eu tenho uma foto com ela caminhando do lado, assim, só tinha uma mancha, sem alopecia, sabe, naquele lugar onde era o núcleo, onde foi a punção, que foi feita a coleta da biópsia, e, cara, sem mancha nenhuma. 3 anos depois, ela faleceu com outro tumor. Então, assim, quer dizer, o ambiente tinha uma carga maior, tinha alguma coisa que favorecia, né, uma proliferação neoplásica. Mas é o terceiro animal dela com tumor na boca. Mas ela tinha, quando ela tinha 2 meses de vida, segundo o colega. Então, cara, é muito legal. Achar, né, a vida das pessoas e dos animais, não dá para a gente falar, 2 meses, é 3 meses, a gente tem que viver da qualidade de vida e fazer isso. É assim. Eu aprendi que para morrer basta estar vivo. E o dia que a gente nasce, começa a contagem regressiva. Sim, a gente está na fila. Nasceu, está na fila, né? E ninguém escapa disso aí. Não existe escapatória. Que é Deus para poder determinar o início ou o fim de alguém, né? Com certeza. Mas é isso, é muito bom conversar com vocês, saber que a gente tem o mesmo pensamento, sabe? Até depois eu vou trocar uma ideia com você dessa minha paciente aí, vou ver o que a gente pode melhorar aí a vidinha dela.
Na verdade, Esther, a gente precisa, digo por mim, eu preciso interagir mais com pessoas assim, porque a gente entra num ciclo vicioso da vida da gente, né, de família, de trabalho, de rotina, e a gente acaba deixando de trocar conhecimento, de conversar, de trocar ideias, de ampliar essas coisas. Eu digo por mim isso, né? Porque eu sou um escorpiano meio chucro, para não dizer outra coisa. Há mulheres que eu não tenho amigos, digo, eu tenho sim, só que são muito poucos. Aqui, né? Também, muito poucos. Então, e normalmente meus amigos moram longe. Um está nos Estados Unidos, o outro está na Austrália, então eu digo, às vezes, mas eu falo com eles todos os dias de pré. Mas é bom fortalecer a rede de pessoas que pensam e vibram da mesma forma, sabe? Porque é só assim que a gente ganha força, né? Se a gente quiser mudar um pouquinho o mundo, um pouquinho que seja, né? Eu acho que é bom a gente se unir, né? Pelo menos todos os, né? A Suelen pensa da mesma forma, a Carol pensa da mesma forma. Atingir esse nível de responsabilidade que eu tenho buscado, eu acho que é importante isso, sabe? Eu acho, de sementinha, sabe, de grãozinho, mas precisa desse movimento, não é à toa. E a gente acaba caindo numa rotina e às vezes esquece de interagir. Eu comecei, na verdade, essa dinâmica com alguns colegas, na verdade, agora fugiu o nome dele. A gente começou aos sábados de manhã para bater papo e conversar sobre a biorressonância, tirar dúvidas, e aí veio surgindo essa ideia de a gente procurar a fazer o programa, mas é legal a gente criar um momento, né, determinados. Hoje vai ser o dia de entrar para bater papo, para falar disso, para contar novidade, de trocar conhecimento, bom. Porque senão a gente não consegue, senão acaba vivendo isolado, né? E a gente está nessa mesma pegada, assim, né? E eu acho que principalmente quem trabalha com frequência, a gente, por sentir a frequência das pessoas, a gente acaba se isolando um pouco, porque o mundo não é um morango, né? Então, a gente acaba se afastando do mundo, é comum. Até o meu marido, ele é super fechado, mas exatamente por ter essa sensibilidade maior, né? E a gente está desenvolvendo, já está pronto, na verdade, né? Está só finalizando o aplicativo, 2 aparelhos frequenciais, um de radiofrequência, para utilização em consultório, radiofrequência pulsada, e o outro de, como é que chama o Core? Como é que chama o Core, ou a tecnologia dele? Não lembro de todos os nomes. São 2 aparelhos, um é para o tutor utilizar em casa, ele emite uma frequência num campo de 30 centímetros em volta do animal. E aí você consegue programar pelo celular a frequência que você deseja colocar ali. Principalmente para comportamental, a gente tem um sucesso bem grande. E o outro é a radiofrequência pulsada, que ela faz um campo eletromagnético imenso, assim, numa sala, né? É um riff com uma lâmpada vermelha. É bem legal, é bem interessante. Eu tenho uma lâmpada dessas que eu uso para... que esse rapaz que eu falei no início, que usa o Aquera, ele também usa essa lâmpada. Tá? Em pessoas, elas são 12 LEDs, são 6 LEDs e 6 infra. Em pessoas, se tu botar no peito, tu consegue enxergar a intensidade da luz no outro lado. Nossa, que doido. A penetração dela é fantástica. A gente lançou na Arnold, a gente colocou num stand, né? E eu mesmo estava, imagina, eu fui levar um bebê na Arnold, porque, no peito eu não tinha condições de ir sozinho. Eu sentei ali com a bebê só para conversar, estava anotando e estava ligada ao negócio, e eu nem estava nem reparando nisso, sabe, quando você está fazendo outra coisa? Gente, eu comecei a derreter na cadeira, assim, de relaxamento. Uma coisa maravilhosa. Eu não me lembro o nome agora dessa lâmpada, mas é fantástico. A minha sogra esse dia estava com fungo na mão, eu digo, bota aí 5 minutos na luz. Cara, ela passou uns dias, 2, 3 dias, assim, começou a dar umas fissuras, assim, e tal, mas agora secou e tá
sumiu o fungo. Esse mundo é muito maravilhoso, por isso que a indústria quer comer a nossa cabeça, mas a gente não vai deixar, não. Que legal, cara, foi um prazer, foi muito legal, Esther. Né? Muito obrigada. Se vocês precisarem do material de musicoterapia, eu tenho aqui, mando para vocês, tá bom? Show, é bem legal, assim, né, falando de frequencial, na verdade é uma coisinha bem basiquinha mesmo que eu coloquei para os meus alunos para eles saberem o que usar na clínica, mas eu mando para vocês. Manda que eu boto nos feeds do Instagram, até para ficar disponível, acho que... É legal que os veterinários conseguirem... Essa troca de acesso, né? Porque a gente acaba, às vezes, não tendo acesso. Mando sim. Muito obrigada, viu, pelo convite. Vamos trocar mais ideias, sim, com certeza. Vamos sim. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês.